Olá, então nessa aula de física sobre frequência e período, exercícios resolvidos. Lembrando o que é frequência? A frequência ela é igual a número de voltas ou de ciclos, né, efetuados por unidade de tempo, ou seja, por minuto, por segundo, pode ser por hora, tá? Então, é o número de voltas ou ciclos que se efetua numa unidade de tempo, ou por minuto, por segundo ou por volta. Já o período é o tempo para completar uma volta ou um ciclo. Normalmente, quando o objeto está numa velocidade muito grande, se utiliza a frequência, que é quantas voltas está dando por minuto ou por segundo. Como assim? Bom, o objeto está girando muito rápido, por exemplo, a hélice de um ventilador. Tu não vai dizer quanto tempo ela demora para completar uma volta, tu vai dizer, bom, num segundo ela girou 100 vezes. Agora, o período é algo que gira um pouco mais lento, que é considerado. Claro, dá para transformar um no outro, né, pessoal? Não estou dizendo que não existe relação. Claro que existe, porque nós estamos falando em ciclos, né, por minuto ou em quanto tempo demora para dar uma volta. Mas para ficar mais fácil de entender um e outro aqui. Uma roda gigante. Uma roda gigante, perguntar quantas voltas dá no minuto? Bom, não dá nenhuma volta no minuto, né? Não dá. Quantas voltas dá por segundo? Não chega a dar uma volta. Então, se diz assim, demora 5 minutos para completar uma volta. Aí poderia até fazer, por exemplo, quantas voltas dá por hora, mas só para a gente ter uma relação, então, entre frequência e período. Frequência é quantos ciclos está dando por unidade de tempo, e o período é quanto tempo demora para completar uma volta. Nesse exercício, nós vamos entender um pouquinho melhor qual a diferença entre frequência e período. Exercício 1. Calcule o período de um satélite que faz 10 voltas completas em 150 horas ao redor da Terra. Então, o período é quanto tempo ele demora para completar uma volta. Nesse caso, nós vamos ter 150 horas dividido por 10 voltas. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter um período igual a 15 horas. Como nós temos uma divisão aqui, ó, horas por volta, se nós deixarmos assim, do jeito mais correto matematicamente, ficaria assim, ó, 15 horas por volta. Ou seja, para completar uma volta precisa de 15 horas. Porém, o período nós deixamos ele só na unidade de tempo, tá? Porque já se entende-se que é por volta ou por ciclo. Então, 15 horas é a nossa resposta para esse exercício. Vamos botar aqui de vermelho. Foi, né? Bem tranquilo, então, o que é um período. Agora, exercício 2. Calcular de novo um período. Ó. Então, vou botar aqui. Ó. Período vai ser igual. Subir um pouquinho aqui. Período igual. Período, quanto tempo demora para dar uma volta. O objeto, 250 segundos faz 5 voltas completas. Então, tu vai dividir 250 segundos por 5 voltas. Isso vai dar igual 250 dividido por 5, né? Isso é igual a 50. 50 segundos por volta. Como nós não colocamos, né, quantos segundos por volta, porque o período já é automaticamente por volta, nós vamos dizer que é 50 segundos. E a unidade de tempo é muito importante, porque tu não tem que dizer se é segundos, se é minutos, se é horas, então tem que aparecer aqui também. Vou colocar aqui. Essa é a nossa resposta certa, então, 50 segundos. Agora, vamos analisar a questão de frequência. Pensa aqui comigo, ó. Calcule a frequência em hertz. Em hertz é por segundo, tá? Hertz significa voltas por segundo. Vou botar isso aqui então, ó. Hz, ele significa, vou botar aqui igual a ciclos por segundo. Essa informação é importante para nós também. Deixa aqui em itálico. Da hélice de um ventilador que efetua 595 voltas em 7 segundos. Então, tu
nós não vamos ver quanto tempo demora para dar uma volta. Até poderia fazer, no caso, segundos dividido por volta. 7 dividido por 595 vai dar 0,0 alguma coisa. Mas nós queremos, para esse exercício, saber a frequência. E a frequência é ciclos por segundo. Quantas voltas dá num segundo só? Ou seja, 595 voltas dividido por 7 segundos. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 595 dividido por 7. Isso vai ser igual a 85. 85 o quê? Lembra que nós colocamos primeiro em cima voltas, né? Então, voltas por segundo. Aqui não pode botar só as 85 voltas. Quando se fala em frequência, nós ou utilizamos Hertz ou utilizamos RPM. Mas aqui a gente já vai ver o que é RPM. Hertz são ciclos por segundo, ou seja, 85 voltas por segundo, por unidade de tempo, né? Por uma unidade de tempo, significa 85 Hertz. Certo? Exercício número 4, vamos deixar esse aqui também em vermelhinho aqui para ficar bonito. Exercício número 4 diz assim: calcule a frequência do giro de um motor em RPM. RPM, vou colocar aqui, Joe, RPM é igual a rotações por minuto. Foi? Rotações por minuto. Então é o seguinte, frequência, quer saber quantas rotações esse motor está fazendo num minuto só? Assim como o Hertz era num segundo só, RPM é rotações por um minuto só. Então, se nós temos 3.400 voltas e nós vamos dividir por 4 minutos, nós vamos ter 3.400 dividido por 4. Isso vai dar 850. 850 voltas por 1 minuto. Ou seja, nós vamos ter 850 rotações por minuto. Por isso que se diz RPM. Então, vamos botar aqui ó, em vermelhinho e em negrito. Foi a diferença, então, entre Hertz e RPM? Hertz, rotações, ciclos por segundo, e aqui ciclos por minuto. Se usa aqui, né, R de rotações por minuto e aqui um HZ, aqui poderia também ter rotação por segundo, mas enfim, ficou, né, estipulado que quando for rotações por segundo Hertz e quando for rotações por minuto RPM. Mas o principal é entender a diferença entre frequência, que é o número de ciclos por unidade de tempo, ou seja, por unidade de tempo, quantas voltas quantos ciclos faz num segundo, num minuto, numa hora, e o período, que é o tempo para completar uma volta só. Nas próximas aulas, nós veremos então como transformar frequência em período e período em frequência, que é bem simples. Valeu então, um beijo e até mais!